Olá, turma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre Kp e Kc. Bem, o termo Kp é aplicado para nos referirmos a reações que acontecem no estado gasoso. Desse modo, as suas quantidades relativas são expressas por meio das suas pressões parciais. Enquanto Kc, constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio que expressa relações envolvendo concentração. Tanto mais interessante para utilizarmos quando se tratar de soluções aquosas, por exemplo. Naturalmente, é possível nós fazermos a conversão de uma reação química que envolve apenas espécies gasosas, de modo que nós a representemos pelas suas concentrações. E para isso nós precisamos fazer a conversão, por exemplo, de Kp para Kc. Como é que nós podemos fazer isso? Antes de mais nada, nós podemos lembrar qual a equação que representa as relações entre pressão e volume para um gás. É ela, PV igual nRT, equação de Klepper. Aqui, nós podemos fazer um pequeno rearranjo e expressar o número de mols como sendo igual produto, pressão, volume, dividido pelo produto RT, onde R é a constante universal dos gases. Ao mesmo tempo, para uma solução, nós podemos expressar a concentração molar, que nós representamos pela letra M, pelo número de mols do soluto para cada litro de solução, portanto N dividido por V. Repare que nós podemos otimizar essa equação se nós fizermos a seguinte consideração. Vamos substituir o valor de N aqui na primeira equação, de modo que nós vamos ter que a concentração molar M é igual a PV vezes RT vezes V. Ou seja, nós podemos cancelar o volume aqui e essa equação pode ser representada de forma mais simplificada da seguinte forma. M, concentração molar, é igual a pressão dividido por RT. Ok, vamos utilizar essa equação para que nós possamos encontrar a relação entre Kc e Kp. Bem, vamos pensar uma reação genérica. Geralmente nós representamos uma reação típica dessa forma, uma reação que envolve as espécies A e B, então A reagindo com B, onde esse A minúsculo e B minúsculo representam os coeficientes estequiométricos, gerando em equilíbrio produtos C e D. Aqui, claro, com os coeficientes estequiométricos seguindo a mesma lógica. Então, uma reação desse tipo, nós podemos representar a constante de equilíbrio químico envolvendo as concentrações como Kc, sendo igual às concentrações do produto, portanto, concentração de C elevado a seu coeficiente estequiométrico, vezes concentração de D elevado a seu coeficiente estequiométrico, dividido pelas concentrações dos reagentes, ou seja, nesse caso, A e B. Ok. Bem, como que nós temos a representação das concentrações, por exemplo, concentração de C, nós podemos pegar aqui o valor da concentração de C através da sua pressão, a temperatura no qual ela está inserida e temos aqui uma constante. Então nós podemos substituir essa equação aqui da seguinte forma. Kc seria igual a concentração de C, pressão dividido por RT. Então a gente vai ter pressão de C, vamos representar dessa forma, dividido por R vezes T, que diz respeito a todo o sistema, e tudo isso aqui é elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é C. Para D, vamos fazer a mesma coisa, substituímos sua concentração com uma pressão de D dividido por RT, elevado ao coeficiente estequiométrico. Tudo isso aqui nós vamos dividir pelas concentrações de A e B. No caso de A, vamos representar a pressão de A dividido por RT elevado ao coeficiente estequiométrico, vezes, finalmente, pressão de B dividido por RT elevado a B. Nota que aqui nós podemos fazer uma pequena separação. Nós podemos fazer o seguinte, vamos representar Kc e vamos pegar somente as pressões, vou evidenciar aqui, as pressões das espécies, uma vez que RT são as variáveis comuns a todos os reagentes e produtos. Então, se a gente pegar aqui apenas as pressões relevadas a seus coeficientes estequiométricos, nós vamos ter o seguinte, Kc vai ser igual, aí vamos colocar aqui a pressão de C elevado a C, vezes
a pressão de D, seria mais cômodo representar dessa forma aqui, pressão de D, deixa eu consertar brevemente aqui, D, ok, dividido pelas pressões dos reagentes, ou seja, pressão de A elevado a A, vezes pressão de B elevado a B. E aí nós multiplicamos tudo isso aqui pelo que sobrou. Veja, no primeiro caso a gente tem 1 sobre RT elevado a C, vezes 1 sobre RT elevado a D, aí dividido de forma idêntica a 1 sobre RT elevado a A, 1 sobre RT elevado a B. Portanto, nós temos aqui uma primeira relação, essa que nós temos aqui. Então, essa relação que nós temos aqui corresponde exatamente ao próprio valor de Kp, seria a definição de Kp. Como aqui desse outro lado nós temos 1 sobre RT sendo repetido, a gente pode reescrever toda essa equação da seguinte forma, como Kc igual a Kp vezes, aí vamos colocar aqui 1 sobre RT elevado, nós temos aqui um produto, então eu posso colocar a soma C mais D, e aqui embaixo eu tenho algo semelhante, só que com os reagentes, ou seja, 1 sobre RT elevado a A mais B. Se a gente rearranjar isso aqui, vamos deixar de uma forma ainda mais simples. Kc igual a Kp vezes, aí vamos colocar 1 sobre RT, e a gente coloca todos os expoentes aqui da seguinte forma, C mais D, C mais D, menos, aqui a gente tem a soma A mais B. Notem que aqui a gente pode expressar Kc igual a Kp vezes, vamos inverter aqui RT, isso vai dar um sinal negativo aqui para cima. Então a gente vai ter essas somas aqui, soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, a gente pode representar como sendo ΔN, de maneira mais simplificada, ou seja, a gente soma todos os coeficientes estequiométricos dos produtos, claro, isso com a equação devidamente balanceada, e subtraímos os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, como é que a gente tem ΔN, ao invertermos esse 1 sobre RT aqui, a gente vai ficar com menos ΔN. Menos ΔN. E aí, portanto, nós temos a relação que nós desejamos, que é a relação quantitativa entre Kc e Kp. É fácil perceber que aqui, para fazer a conversão de Kc para Kp ou vice-versa, nós precisamos conhecer a temperatura do sistema, precisamos conhecer a equação devidamente balanceada. Com isso, a gente consegue fazer as conversões. Vamos trabalhar um exemplo aqui, onde nós temos a seguinte situação. A temperatura de 400 graus Celsius, a constante de equilíbrio para essa equação é dada por esse valor. A pergunta é, qual o valor de Kc? Antes de mais nada, nós precisamos que a temperatura esteja em valores absolutos, ou seja, em Kelvin. Então, 400 graus Celsius vão corresponder a 673 Kelvin. E aqui, nós podemos verificar sem dificuldades que a equação se encontra balanceada. Nós temos o seguinte, aqui são apresentadas as quantidades dos reagentes e dos produtos. E o que nós temos é o seguinte, são 2 mols dessa espécie aqui, mais 1 mol dessa espécie. Quer dizer, em relação aos reagentes, existem 3 mols que, quando reagem, eles formam um único produto aqui que está igual a 2 mols. Então, o nosso ΔN seria igual à quantidade de mols das espécies dos produtos, 2, menos quantidade de mols das espécies dos reagentes. Ou seja, o ΔN seria igual a menos 1. Se nós substituirmos na equação que nós deduzimos há pouco, e vimos que Kc é igual a Kp vezes RT elevado a menos ΔN, a gente vai perceber o seguinte, o valor de Kc vai ser igual, aí vamos indicar aqui o valor de Kp, que é 3,1 vezes 10 à quarta, vezes o valor de R. Nós vamos utilizar o valor 0,082 atm litro Kelvin, por Kelvin.
Então vamos omitir os valores aqui, porque as unidades de concentração podem ser negligenciadas. E a temperatura, devidamente expressa em Kelvin, é 673, elevado a menos o valor de ΔN, que é menos 1, ou seja, tudo isso aqui fica igual a 1. Então, nós percebemos, ao fazermos os cálculos, que Kc vai ser igual a 1,7 vezes 10 elevado a sexta. Portanto, nós teríamos a informação de nosso interesse. Encontramos o valor de Kc a partir do Kp, conhecendo a sua temperatura. E aqui, vocês já podem aplicar essas informações nos cálculos quando se fizerem necessário. É isso.